Bom dia, nono ano, tudo bem? Vamos conversar um pouco sobre o roteiro 27. O roteiro 27 traz como assunto o processo de descolonização, ou seja, as lutas de independência na África, Ásia e Oceania. É um processo que aconteceu após o fim da Segunda Guerra Mundial. Muito bem. Então, colonização é um processo que iniciou-se com a conquista do continente americano, né? A América tornou-se colônia de nações europeias, né? Então, no século XVIII, o sistema colonial estava em crise e a primeira nação a romper com essa dominação colonial foram os Estados Unidos, através da Revolução Americana, né? Os Estados Unidos fizeram a sua independência em 1776, no século XVIII. E esta independência norte-americana, ela vai servir de exemplo para as nações latino-americanas que no século XIX também vão promover lutas de independência contra a dominação colonial, né? Então o Brasil conquista a sua independência e as colônias espanholas conquistam a sua independência junto à Espanha, né? E isso aconteceu no século XIX. Ambas essas lutas de independência na América, que levou os Estados Unidos a ganhar a independência, depois o Brasil e o restante da América Latina, foram inspiradas, né, nas ideias iluministas e também na Revolução Francesa. Muito bem. No século XIX, a Europa, né, ela vai substituir essas colônias americanas, né, que ganharam a independência, por meio de conquista de novas áreas para poder serem exploradas. Então, as terras da África, Ásia e Oceania serão o alvo desta nova colonização no século XIX. E isso por conta do chamado imperialismo, né, o novo colonialismo, né, entre as nações europeias, buscam novas fontes de matérias-primas, novos mercados consumidores em terras da África, em terras da Ásia e também na Oceania. E esta colonização destas áreas, as colônias africanas, as colônias asiáticas e na Oceania, este novo colonialismo, né? Quando chega o final da Segunda Guerra Mundial, né? Essas colônias lutam pela sua independência. Então há todo um processo de descolonização dessas colônias europeias na África, na Ásia e também na Oceania, né? Então, o fim da Segunda Guerra Mundial vai trazer uma nova visão, um novo princípio. É o princípio de autodeterminação dos povos. Os povos colonizados deixarão de ser dominados pela metrópole para serem dominados por seus próprios compatriotas. Esta mudança de poder trouxe uma série de insatisfações e aí uma série de guerras civis se espalha pelo planeta. Essa autodeterminação que a ONU defendia não tinha uma definição exata. As nações, os povos recém-libertos, passaram a lutar por territórios, por riquezas, lutas entre si. Os grupos políticos, gananciosos pelo poder, vão massacrar as minorias étnicas e os seus opositores. Então, o fim do colonialismo, após a Segunda Guerra Mundial, vai significar guerras e misérias para muitos povos. Na Oceania, por exemplo, surge a Austrália e a Nova Zelândia, né? Antigas colônias da Inglaterra. Na Índia,
ela vai se libertar do domínio inglês e vai se fragmentar em países rivais. Na África vão surgir dezenas de países rivais entre si e divididos internamente em lutas étnicas, lutas tribais, lutas por causa de diferenças de origem tribal, diferenças linguísticas, etc. Né? E esse processo de descolonização deste mundo africano, deste mundo asiático, né, ele vai se dar dentro do contexto da Guerra Fria, né, a disputa ideológica e militar entre Estados Unidos e União Soviética pela hegemonia do mundo pós Segunda Guerra Mundial, né? E a Guerra Fria, então, ela vai, digamos assim, influenciar nessas disputas, nessas novos países que vão surgir deste processo de descolonização, né? Então, esta Guerra Fria, né, ela vai acelerar este processo de luta pelas independências, mas em contrapartida, ela não vai trazer estabilidade política, nem social, nem econômica. As disputas ideológicas vão aumentar o ódio, a violência e a miséria nessas ex-colônias. Então, este processo de descolonização do mundo africano, do mundo asiático, ele vai ser influenciado pelo contexto da Guerra Fria, né? Uma disputa político-ideológica entre Estados Unidos, líder do bloco capitalista, e União Soviética, querendo afirmar o socialismo, o comunismo no mundo, né? Só que, entretanto, essa descolonização, né, não vai modificar muito o quadro socioeconômico dessas ex-colônias, que vão continuar dependentes das suas antigas metrópoles dominantes. Muitos países tiveram um processo de recrudescimento social, ou seja, deixaram de progredir, deixaram de prosperar e ficaram ainda mais miseráveis por conta de suas lutas, de suas disputas internas pelo poder, né? Uma das questões marcantes da descolonização é a dificuldade desses povos emancipados em se libertar da dominação psicológica e dos complexos de inferioridade intelectual por conta dessa herança colonial que vai alterar os seus valores, que vai modificar tradições que antes orientavam a conduta desses povos dominados antes da chegada dos colonizadores. Então, este processo de descolonização deixou sequelas dentro dos aspectos sociais, dos aspectos políticos, dos aspectos econômicos, né? Essas jovens nações do mundo que vão surgir deste processo de descolonização ainda lutam por afirmar, por ter uma identidade nacional. E agora os senhores são convidados a responder de acordo com o texto, né? Responder as questões a seguir. Então, leiam atentamente o texto do roteiro. Ler é fundamental para responder as questões. Então, a primeira é: que revolução em 1776 serviu de exemplo para as colônias de todo o mundo se libertarem de suas metrópoles, né? Quando aqui fala de todo mundo, é um mundo americano. Depois, quando as potências europeias perderam sua força, permitindo aos povos subjugados se libertarem, ou seja, quando é que as potências europeias perderam sua força, permitindo aos povos subjugados se libertarem.
Quais os 3 continentes descolonizados no século XX após 1945? Ou seja, quais os 3 continentes que vão sofrer um processo de descolonização no século XX após a Segunda Guerra Mundial? E a 4ª questão, a descolonização e a autodeterminação dos povos geraram lutas por territórios, riquezas e poder nos países libertados. Isto, por sua vez, gerou mais misérias e guerras. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? Então, os senhores vão fazer um julgamento, ou dizer que a afirmação é verdadeira, ou dizer se a informação é falsa. Muito bem, espero ter contribuído para com este ensino remoto, que os senhores possam estar bem em casa. Aguardo então para o roteiro 28 para a próxima semana. Muito obrigado e até lá.